Olá a todos, bom dia. Sejam muito bem-vindos a essa mesa redonda que faz parte da programação do International Day do Cefet-MG. Eu sou Liliane Neves, coordenadora de Cooperação Internacional na Secretaria de Relações Internacionais, e serei uma das moderadoras dessa mesa, juntamente com o professor Wellington Lopes, do Departamento de Engenharia de Materiais. O tema dessa mesa é a pós-graduação em Engenharia de Materiais, experiências, perspectivas e desafios. E os nossos convidados são todos do departamento DEMAT. O objetivo é dar foco a um dos cursos do Cefet-MG que tem marcado presença forte na mobilidade acadêmica internacional. Nos últimos 2 anos, nós tivemos 10 alunos do DEMAT participando de mobilidade acadêmica internacional, sendo 2 deles vinculados ao programa de dupla diplomação, que temos um acordo firmado juntamente com o Instituto Politécnico de Bragança, em Portugal, sobre o qual a professora Aline Bruna vai falar um pouquinho mais para frente. Os outros professores do DEMAT também têm participado ativamente de algumas atividades externas de forma independente da SRI. 3 alunos do curso de Engenharia de Materiais, inclusive, participaram de uma transmissão gravada nessa programação do International Day, cujo tema é a mobilidade na Alemanha, experiências, desafios e possibilidades. E eu convido a todos que não tiveram a oportunidade de assistir, que acessem a mesa redonda pelo canal do YouTube oficial do Cefet-MG. Espero que este seja um momento muito proveitoso para todos nós. Lembro a todos que esta é uma transmissão gravada, mas estaremos disponíveis no chat, onde poderemos responder a algumas perguntas. Desde já, agradeço muito a todos os nossos convidados por estarem aqui participando conosco deste evento, ao professor Wellington Lopes, que atuou na organização desta mesa, ao pessoal da Secretaria de Comunicação Social do Cefet-MG, na figura do servidor Júlio Sardinha, que está nos dando todo o apoio técnico nessa transmissão. Passo a palavra, então, ao professor Marcelo Dumont, do departamento do DEMAT. Ele é o atual chefe do departamento, pesquisador na área de corrosão e é doutor em Engenharia Metalúrgica, Materiais e de Minas pela UFMG. Seja muito bem-vindo, professor, a palavra é sua. Bom dia a todos, bom dia Liliane, professor Cláudio, professor Aline, professor Wellington. É um prazer estar aqui com vocês hoje, participar desse evento. Agradeço o convite do professor Wellington, professora Liliane. Obrigado pela oportunidade de colaborar um pouquinho aqui com o evento de vocês. E eu agradeço a apresentação aí, sempre singela e pontual. Bom, vou falar um pouquinho para vocês hoje sobre o departamento. O Departamento de Engenharia de Materiais ele foi criado no ano de 2008. Na ocasião, os então professores do curso técnico de mecânica visualizaram a possibilidade de criar um curso de graduação em engenharia de materiais. Então, foi um acontecimento em paralelo, né, a criação do curso de graduação em engenharia de materiais e a criação do departamento de engenharia de materiais, e essas duas coordenações, elas começaram a fazer parte desse departamento, a coordenação do curso técnico em mecânica e a coordenação da engenharia de materiais. O curso técnico de mecânica, ele é o curso mais antigo da instituição, ele tem mais de 75 anos de existência, e toda a infraestrutura, toda a bagagem, todo o know-how já gerado no curso de mecânica foi usado na criação do departamento de engenharia de materiais. No ano seguinte, no ano de 2009, houve a incorporação também da coordenação do curso técnico em eletromecânica e da coordenação do curso técnico em mecatrônica, integrando, assim, os 3 cursos técnicos que nós temos hoje no departamento, além do curso de graduação. No ano de 2010, 2, 3 anos após a criação do departamento, foi iniciado o programa de pós-graduação em engenharia de materiais, que o professor Cláudio vai falar para a gente um pouquinho na sequência, e a sua infraestrutura foi sediada dentro do departamento de engenharia de materiais, utilizando os laboratórios, os professores e a infraestrutura que estava disponível, e assim a gente vem com essas 5 coordenações até hoje.
O departamento tem hoje, ele está instalado numa área de quase 5 mil metros quadrados no campus 1 do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, sediado aqui na cidade de Belo Horizonte. Nós temos 33 laboratórios de ensino e de pesquisa, e a gente atua de forma interdisciplinar e integrada nos 3 níveis de ensino, no curso técnico, na graduação e na pós-graduação. A gente conta hoje com diversos laboratórios de processamento de materiais, materiais cerâmicos, materiais poliméricos e materiais metálicos, além de laboratórios de caracterização, equipados com tecnologias de microscopia eletrônica, eletrônica de varredura e microscopia de força atômica, além de alguns outros equipamentos de caracterização, como difração de raio-x, difratômetro de raio-x, máquinas universais de ensaios mecânicos, dentre diversas outras caracterizações de materiais. Também contamos com laboratórios de usinagem, nós temos centros de usinagem CNC, Comando Numérico Computadorizado, além de usinagem convencional. Temos também laboratórios de fundição, laboratórios de metrologia, laboratórios de soldagem, laboratórios de tratamento térmico, de metalografia e vários outros. A gente oferece aos alunos salas de apoio, além dos laboratórios, a gente tem salas de apoio, temos laboratórios de desenho assistido por computador e de manufatura assistida por computador. O corpo docente do DEMAT hoje, ele é altamente qualificado. A gente tem 60% do nosso time com a qualificação máxima em doutorado, os outros 40% são compostos por mestres, alguns em fase de doutoramento, alguns com MBA, alguns com cursos com pós-graduação lato sensu, mas essa marca de 60% de doutores, ela é bem expressiva no departamento. Quero agradecer de novo a oportunidade de falar aqui um pouquinho para vocês, contar um pouquinho da história do departamento, que me acolheu já há 6 anos, né? Eu estou nessa instituição há 6 anos, e desde então lotado no departamento, e estou muito grato e muito feliz com a oportunidade de trabalhar com o nosso time, com toda a infraestrutura que nós temos. Agradeço a oportunidade e muito obrigado. Obrigada, professor Marcelo. É sempre bom ouvir vocês e aqui nesta mesa conhecer um pouquinho mais sobre o departamento, né? É importante frisar que quando a gente recebe alguma visita de algum parceiro internacional, o DEMAT é um dos lugares onde a gente leva as pessoas para conhecer. E elas ficam realmente apaixonadas pela estrutura dos laboratórios, né, pelas pesquisas que lá são desenvolvidas, e tendo um corpo docente bem qualificado, como você bem disse, é importante para a nossa instituição, né, para fortalecer aí os processos de internacionalização da nossa escola. Muito obrigada pela sua fala. Agora eu quero passar a palavra para o professor Cláudio Turani, desculpa. O professor é do Departamento de Engenharia de Materiais também, é doutor em Engenharia Mecânica pela UFMG e é o atual coordenador do mestrado em Engenharia de Materiais. Ele desenvolve pesquisas na área de soldagem. Seja muito bem-vindo, professor, a palavra é sua. Muito obrigado, Liliane, né? Bom dia, Liliane, bom dia, professora Aline, professor Wellington e professor Marcelo, né? Bom dia também a todos os internautas que estão nos assistindo. Eu, tanto quanto o professor Marcelo, gostaria muito de agradecer à SRI e também ao professor Wellington, que tiveram a oportunidade de nos convidar para participar deste evento. É um evento muito importante, onde nós teremos condição de apresentar não só o departamento, né, mas também, no meu caso especificamente, o programa de pós-graduação para a comunidade não só cefetiana, mas também a comunidade externa ao Cefet. Bem, como o Marcelo já bem colocou, o nosso departamento de Engenharia de Materiais, o DEMAT, é um departamento jovem, né, um departamento fundado em 2008, né, fundado paralelamente, né, ao início das atividades do curso de Engenharia de Materiais, e o mestrado, né, com o surgimento do Departamento de Engenharia de Materiais, o curso de Engenharia de Materiais, já no ano de 2010, como colocado pelo professor Marcelo, né, foi aprovado o início do mestrado em Engenharia de Materiais,
Então, nós temos aí um mestrado que, neste ano de 2020, completa seus 10 anos. Em comparação a outros programas de pós-graduação, nós somos um programa de pós-graduação muito jovem. É um programa de pós-graduação que, ao longo dos últimos anos, trabalhou fortemente na consolidação e agora nós temos como objetivo principal o fortalecimento. E, sem dúvida nenhuma, a internacionalização é muito importante nesse contexto. Bem, apresentando um pouco mais o nosso programa de pós-graduação em Engenharia de Materiais, conhecido como POSMAT. Como eu disse, nós temos 10 anos, nós já formamos 180 mestres ao longo desses 10 anos. Atualmente, o nosso programa tem 2 entradas anuais, nós admitimos ao ano 50 novos alunos. Esse programa, dele fazem parte 20 docentes permanentes. Desses 20 docentes permanentes, nós temos 12 docentes pertencentes ao Departamento de Engenharia de Materiais, mas também temos outros 8 docentes vinculados a outros departamentos da instituição. Cometeria um erro se eu fosse citar todos os departamentos, mas eu posso indicar, por exemplo, o Departamento de Engenharia Civil, o Departamento de Engenharia de Transportes, o Departamento de Química, e também, mais recentemente, 4 docentes que estão vinculados ao Campus Timóteo. Na verdade, é uma coordenação, um departamento no Campus Timóteo. Então, esses 20 docentes são responsáveis pela formação dos nossos mestres em engenharia de materiais. O programa ele tem uma área de concentração, a área de concentração é ciência e engenharia de materiais, e são 3 linhas de pesquisas distintas. Nós temos seleção, processamento e caracterização, temos uma linha de pesquisa na área de reciclagem e temos uma terceira linha de pesquisa na área de biomateriais. Isso acho que deixa claro para todos a multidisciplinaridade do programa, que é considerado um fator diferencial para o nosso programa atualmente. Bem, falando especificamente da internacionalização, a internacionalização no âmbito dos programas de pós-graduação, ela é, digamos, essencial. A CAPES, que é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior, é um órgão vinculado ao Ministério da Educação, responsável pelos programas de pós-graduação no Brasil, considera a internacionalização dos programas fundamental. Até pouco tempo atrás, um programa de pós-graduação para atingir a excelência deveria ter um comprovado nível de internacionalização. Isso valia para os programas mais bem avaliados, geralmente os programas mais antigos. Quando eu falo programas mais antigos, são programas de 40, 50 anos de existência. Então, essa exigência de internacionalização era, até pouco tempo atrás, uma exigência para que qualquer programa atingisse um nível de excelência. Hoje, não mais. Alterações recentes realizadas no sistema de avaliação dos programas de pós-graduação incluíram exigências de internacionalização para todos os níveis de programa. Então, é fundamental, quando se vislumbra fortalecer um programa, é fundamental que esse programa tenha ações de internacionalização. E quando eu falo ações de internacionalização, eu estou dizendo ações nos mais diversos âmbitos. Às vezes as pessoas têm em mente que isso tem a ver com mobilidade discente, docente. É claro que tanto a mobilidade discente quanto docente é muito importante, mas também tem outras ações que servem para comprovar a internacionalização de um programa. Com relação, por exemplo, à mobilidade docente, esse é um ponto até muito importante nesse nosso debate de hoje. A mobilidade docente é fundamental e é um dos pontos de partida para a internacionalização de um programa. É através da mobilidade docente que são estabelecidas as relações, grupos de pesquisas necessários à internacionalização.
Ao longo desses últimos 10 anos, vários professores, né, isso inclusive estava no nosso projeto de curso, né, tiveram a oportunidade de participar de pós-doutorado no exterior, né, eu cometeria um equívoco de citar um ou outro, mas eu me lembro claramente aqui de alguns professores, professor Augusto, professora Ângela, professor Leonardo Roberto, todos eles participaram de programas de pós-doutorado em mais diversos países, né, em Portugal, na Alemanha, principalmente, que tem sido ao longo desses anos, né, um grande parceiro do DEMAT como um todo, não só do pós-MAT. E, mais recentemente também, não para um pós-doutoramento, né, professora Aline, mas também dentro de um programa institucional do Cefet, a professora Aline também teve uma oportunidade de ir para Portugal, né, e logo em seguida ela vai ter oportunidade de falar um pouco mais a respeito dessa experiência dela. Bem, a internacionalização, então, para que ela aconteça de maneira efetiva, é importante a participação de vários agentes a nível institucional, principalmente. E daí eu cito a direção, que tem dado apoio nesse sentido, é uma política institucional, né? Os conselhos, sejam eles os conselhos superiores ou conselhos especializados, que têm o papel de aprovar, regulamentar, né, esses programas, isso tem acontecido, né? Isso é muito importante, e, claro, os docentes, né? Nós estamos aí na base da pirâmide, e através dessa rede de relacionamentos que nós estabelecemos, nós vamos permitir que a internacionalização esteja cada vez mais presente, né? Através, por exemplo, da possibilidade de envio de alunos para conclusão de projetos de pesquisa, tanto a nível de doutorado, quanto também a nível de mestrado, em instituições parceiras no exterior. Vale citar, já que a Alemanha foi comentada, né, o Departamento de Engenharia de Materiais tem um acordo de cooperação de mobilidade discente com o Instituto Tecnológico de Berlim. Eu falo que, infelizmente, a pandemia gerou um transtorno a todos, mas a gente já tinha planejado para esse ano, inclusive, um intercâmbio docente e também um intercâmbio discente, pena que isso acabou sendo adiado em função dessa nova circunstância, né, mas certamente algo que nós estaremos retomando num futuro breve, né, essa é a nossa expectativa. Mas, então, essas iniciativas são fundamentais, né? E outra iniciativa que eu acho também importante do ponto de vista de internacionalização não é simplesmente proporcionar a mobilidade docente e discente, né, no sentido de propiciar a esses agentes a participação de atividades no exterior, mas é importante também divulgar o programa de tal maneira que ele possa captar discentes, né, de outras nacionalidades. E aí eu posso dizer com segurança, tanto a nível de América Latina, né, quanto também pensando em discentes de outros continentes, do continente africano, que o Cefet tem uma experiência ampla nesse sentido, e também, né, não menos importante, de discentes, por exemplo, de países da União Europeia. Bem, em linhas gerais, eu acredito que seja isso, né? Eu acho que à medida que agora a gente for desenvolvendo esse debate, perguntas surgirão e a gente vai ter oportunidade de respondê-las, né? Espero eu, a contento de todos. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade e eu passo a palavra novamente para você, Liliane. Muito obrigada, professor Cláudio, pela sua exposição. A sua fala é muito importante quando toca na questão, por exemplo, da multidisciplinariedade do curso do departamento, né, de Engenharia de Materiais. Alguns dos alunos do DEMAT vão para o Instituto Politécnico de Bragança, por exemplo, para fazer pesquisa em outras áreas, como, por exemplo, a química, que tem um diálogo forte previsto aí no nosso acordo de cooperação, né? É importante também, quando você cita a questão da política institucional, eu lembro aqui que o nosso conselho diretor ele está muito aberto à aprovação de novos acordos internacionais. Recentemente, a gente aprovou alguns acordos no conselho diretor, não tem tido nenhum tipo de objeção à aprovação de acordos internacionais,
Uma outra política institucional é a questão do pagamento das bolsas, né, de auxílio, uma bolsa de auxílio para os nossos alunos fazerem mobilidade. Não sei se todo mundo sabe, mas o Cefet é uma das poucas instituições do Brasil que tem um custeio de bolsa tão alto como a gente tem, né? Algumas instituições promovem a mobilidade de alunos, ou não pagam bolsa, ou pagam uma bolsa bem inferior ao que a gente tem aplicado aqui. Uma outra questão interessante que você falou sobre o fortalecimento, né, da internacionalização aí na pós-graduação, eu concordo com você, isso é muito importante, tanto, né, para o corpo docente, para os nossos alunos. Um dos focos que a gente iniciou há pouco tempo com a professora Aline foi a nossa participação no programa de professor visitante no IPB, Instituto Politécnico de Bragança, que essa parceria vem do fruto que tem gerado do nosso acordo de cooperação do programa de dupla diplomação, né, que possibilita aos nossos alunos irem para o IPB, ficar lá 1 ano e voltarem com o título de mestre de lá. Eles são graduados aqui e mestres pelo IPB. Então, muito boa a sua fala, muito bom conhecer mais um pouquinho sobre o DEMAT. Eu passo a palavra agora para a professora Aline Bruna, que vai contar um pouco dessa experiência de professora visitante lá em Portugal, né? Falar um pouquinho do processo seletivo, das experiências burocráticas, das experiências interculturais que ela teve lá em Portugal. A professora Aline, ela é doutora em Ciência e Engenharia de Materiais pela UFSCar e é pesquisadora na área de materiais poliméricos. Seja muito bem-vinda, professora. A palavra é sua. Muito obrigada, Liliane. Bom dia aí a todos, né? Bom dia, professor Cláudio, professor Marcelo, professor Wellington. Primeiro dizer que é um prazer estar aqui, né, nesse Dia Internacional. Eu acho que é uma iniciativa muito importante, né, para a gente que quer alcançar voos maiores aí para a instituição como um todo, não só para o nosso departamento, né, o Departamento de Engenharia de Materiais. Tem essa pretensão de internacionalização, mas é algo que não é só nosso, né, é uma intenção da instituição. E esse programa que eu participei de um programa que é uma iniciativa interna, né, é um resultado de uma parceria do Cefet com o Instituto Politécnico de Bragança, e é então uma iniciativa institucional, e mostra, né, essa intenção do Cefet. Eu fico muito feliz de ter sido a primeira professora a ter sido enviada aí, né, no âmbito desse programa, e eu fui para Portugal, então, né, no ano de 2019, entre outubro, fiquei até fevereiro do ano de 2020 agora, participando desse programa, e eu trabalhei no departamento de engenharia química lá. Entra um pouquinho também nessa questão de multidisciplinaridade da área de engenharia de materiais, então a gente tem essa permeação por diversas áreas, então possibilitou também aí eu trabalhar num departamento diferente. Lá eles não têm engenharia de materiais, mas encaixou bem a área que eu trabalho, que são materiais poliméricos, com a área que era desenvolvida lá, tanto em termos de disciplina quanto em termos de pesquisa. Bom, vou tentar contar um pouquinho, né, aqui da minha experiência lá desde o início, né. Primeiro, foi via edital. Então, assim, a primeira dica que eu dou para quem tem interesse, para quem pretende participar desse programa ou de alguma outra parecida, né, que o Cefet possa vir oferecer, é ficar atento à divulgação, tanto no site do Cefet, da SRI, os e-mails institucionais. Então, eu fiquei sabendo do programa através do e-mail que eu recebi, que todos os professores receberam na época, divulgando o edital. Eu li o edital, eu vi que eu me encaixava no perfil, em termos de requisitos, ter doutorado, aí tinha uma série de requisitos ali para seleção, né? Na verdade, tinha uma pontuação para, dependendo da sua experiência profissional, como pesquisa, a experiência didática, também outras atividades que, eventualmente, você teria feito aí ao longo da sua carreira, contariam, e eu vi que encaixava, então me inscrevi. A inscrição no edital em si foi muito tranquila, o edital da SRI era bem claro, também não era muito burocrático, eram poucos documentos, era uma fichazinha que a gente preenchia com base no próprio Lattes.
o processo em si foi tranquilo, né, em termos de seleção. Fui selecionada, né, como primeira professora, então, para ir a Portugal, era uma vaga, nesse caso, e aí eu comecei o processo, que eu acho que, para a primeira vez, sempre dá um pouquinho mais de trabalho, é aquela parte burocrática de visto, que leva mais um pouquinho de tempo. Como era a primeira vez, né, o pessoal da SRI, depois ali ele pode até comentar, né, a gente passou por algumas dificuldades, até a minha liberação, né, e também a questão de visto, porque tem um tempo, né, principalmente o consulado de Portugal, no caso, ele recebe muitos requisitos de visto, muitas requisições de visto. A gente tem muita gente indo para Portugal, né, alunos, para trabalhar, enfim. Então, tem uma fila lá, então a média para sair um visto é em torno de 2 meses. Também a liberação no próprio Cefet leva um tempo. Hoje eu acredito que esse processo já esteja bem mais fluido, né? Porque nada como experiência. Então, a gente viveu um pouco dessa experiência. Inclusive, os professores agora que já foram selecionados para as próximas etapas, inclusive o professor Sandro, que está lá, a gente conversou muito, né? Antes dele ir, eu passei essas dicas, desde já, né? Já deixo aberto para quem se interessar e quiser falar comigo e perguntar pequenos detalhes aí de como é que funciona o processo, me coloco à disponibilidade. Mas, basicamente, assim, tem esse tempo de burocracia, mas deu um pouquinho de trabalho, mas a gente conseguiu resolver todas as questões. Fui para o Instituto Politécnico de Bragança. Logo no edital eu já sabia exatamente o que eu ia fazer lá, então o edital prevê, né, eu estava indo como professora visitante, então eu ia ministrar uma disciplina, tá, de uma área que tinha alguma relação com a área onde eu atuo, trabalhar com pesquisa e acompanhar, né, as atividades da universidade em termos de extensão, me inteirar ali. Era basicamente esse o plano que eu tinha para desenvolver nesse período. Em relação à disciplina, eu acho que é uma pergunta que sempre vem, né? Como você escolhe? Você escolhe, né? No início eu também fiquei até um pouco em dúvida nisso. No âmbito desse programa específico, o Instituto Politécnico de Bragança não abre para que nós venhamos a propor uma disciplina nova. Então, a gente tem que dar uma disciplina que já seja da grade da instituição. Uma coisa que era bem aberta era qual curso, né? Então, assim, o que eu fiz quando eu fui, logo que eu fui aprovada no edital, eu fui para o site mesmo da instituição, eu estudei os cursos, eu fui ver lá o que tinha de afim, e aí eu identifiquei algumas, na época eu identifiquei, eu lembro, 3 disciplinas que eu achava que tinha mais a minha cara, onde eu conseguiria atuar e contribuir. E aí eu tomei a iniciativa de escrever para os professores, coordenadores da área, lá no Instituto Politécnico de Bragança, dizendo, olha, eu estou indo, fui aprovada no edital, eu vou ministrar uma disciplina e gostaria de saber se eu poderia ministrar essas disciplinas, e expliquei, né, o porquê, qual era a minha área de atuação, minha formação. E dentro dessas disciplinas, acabei que eu fui ministrar uma disciplina no Departamento de Engenharia Química, junto com a professora Filomena Barreiro, que é uma professora da área de Engenharia Química, mas que trabalha com materiais poliméricos. A disciplina foi no mestrado em Engenharia Química lá, então foi bastante interessante, né? Então, eu dei aula no nível de mestrado. A disciplina era de tecnologia de polímeros, então tinha tudo a ver, né, com o que eu já trabalhava aqui no Brasil. Foi até bem legal, porque a Filomena, ela tinha já uma grade curricular aí bem proposta, né, para essa disciplina, e a gente acabou trabalhando, a gente alterou um pouco a disciplina, trazendo algumas coisas da minha especialidade, então foi uma contribuição que eu achei bacana, que eu acabei deixando lá, então ela pretende continuar, a gente mudou um pouquinho a ementa da disciplina, trazendo alguns tópicos que antes ela não trabalhava. Então eu trabalhei então, nesse âmbito como professora visitante, atuando nessa disciplina. Dentro dessa disciplina, né, eu já posso apontar algumas coisas ali que eu verifiquei, que foi interessante. Primeiro que minha turma é bem plural mesmo, assim, eu tinha alunos de diferentes nacionalidades, então a gente tinha brasileiros, eu não tinha nenhum aluno do Cefet nessa minha disciplina, mas eu tinha muitos alunos do Paraná, que é uma outra instituição também
Federal, que envia vários alunos para lá também, como parceria. Também tinha alguns alunos africanos, espanhóis e portugueses, nessa disciplina especificamente. A disciplina foi ministrada parte em inglês, parte em português, em acordo com os alunos. Acabava que todo mundo falava português, num determinado momento eles pediram que fosse ministrado em português, então assim aconteceu. Mas foi uma experiência bem legal, multicultural mesmo, entender como cada um trabalha, e também os alunos eram de diferentes áreas, como era de mestrado, acontecia a mesma coisa, alunos vindos de diferentes lugares, com formações diferenciadas, e iam fazer aquela disciplina que para eles era uma disciplina optativa, né? Então, também as formações eram diversas, então esse também era um desafio que eu tive que lidar ali, mas foi uma experiência bem legal. Bom, é bastante coisa, então estou tentando lembrar aqui tudo que eu considero importante, né? Voltando até um pouquinho, acho que uma outra coisa que eu acho que é legal comentar também, né, é a própria experiência de mudar de país, né, de chegar numa cidade diferente, com um clima diferente, né? A língua, né, o português é a mesma, mas a diferença cultural é muito grande, né? A cultura dos portugueses e a cultura do brasileiro, o modo de agir, enfim, bem diferente. A gente precisa entender um pouquinho para viver ali, né, e se dar bem ali no dia a dia. E lá, uma coisa bastante legal também desse programa é que o IPB, ele oferece para a gente uma moradia. Então, lá eu tive acesso a essa moradia, então essa moradia era gratuita, oferecida pelo Instituto Politécnico de Bragança. No âmbito desse edital, eles me ofereceram a passagem aérea de ida e volta para o Brasil, já com data, e a moradia. Então, esses foram os benefícios que o IPB colocaram ali. E essa moradia era uma moradia coletiva, na verdade, né? Então, morava eu e mais, nesse período, tinham mais 2 professores que moravam constantemente, e às vezes a gente tinha alguns professores que visitavam a instituição por um período curto, por exemplo, uma semana, e que ficavam também ali naquela moradia. Nesse período de 6 meses, onde eu fiquei lá, eu dividia a casa com outro professor brasileiro, de São Luís do Maranhão, que é um antropólogo, então uma área bem diferente da minha. Também tinha um professor espanhol que morava com a gente, e é economista e administrador de empresas. Então isso foi bastante enriquecedor em termos culturais, né? Então pessoas com culturas diferentes, de áreas bem diferentes. Uma coisa que foi bem legal é a possibilidade de discutir com essas pessoas que moravam comigo e também com os professores que eu convivi ali na instituição, sobre novas formas de didática, metodologias ativas, que até então eu até tinha ouvido falar, mas não aplicava, e me interessei bastante por elas nesse período onde eu estive ali no IPB, e depois eu até tive a oportunidade de aprofundar um pouco mais em um curso que eu fiz depois, oferecido pela própria SRI, que depois eu acho que o pessoal vai falar um pouquinho, que foi o EMAI. Então, tive essa vivência cultural com outros professores, a própria vivência na universidade, com alunos de diferentes culturas, foi bastante interessante. O período que eu fui era um período de frio, né? Eu fui no inverno, então essa diria que foi uma dificuldade, né, para a gente que é brasileira e está acostumado com o clima. E é uma cidade que me surpreendeu porque chove muito, né? Eu achava que eu estava em Londres às vezes, porque era chuva no período. O inverno foi assim, chuva quase todos os dias. Então essa foi um desafio que a gente teve ali, tanto por conta do frio e até a locomoção também. A moradia ficava uma distância de mais ou menos uns 2 quilômetros da universidade, não é uma distância tranquila, e a cidade é pequena, tranquila. Geralmente a gente fazia esse trajeto a pé, mas tinha o fator, às vezes, chuva e vento, né? E frio para ajudar. Então, eu considero que foi um desafio ali. Mas o que eu posso dizer aqui também, né? Nesse período, eu também trabalhei com pesquisa, que foi bastante interessante, eu tive essa oportunidade. Eu fiz uma parceria, né, com a professora que era a professora responsável pela disciplina onde eu atuei, que é a professora Filomena Barreiro. Acabou que a gente entendeu ali que a gente tinha áreas afins de pesquisa, ela trabalha, né, na verdade, com materiais poliméricos, funcionalizados, com extratos naturais, para diversas aplicações, desde aplicações biomédicas, indústria de sapatos. Então, eles misturam, né, eles conseguem trabalhar ali
um material polimérico, um plástico, junto com um extrato natural de diversas fontes que tem alguma propriedade específica, fungicida, bactericida, e eles têm uma estrutura de laboratório bem interessante. E eu trabalho um pouco nessa área também, eu trabalho com processamento de materiais, de biomateriais, e nessa parceria, né, basicamente, eu levei o material que eu produzia aqui no Brasil, num projeto de pesquisa de iniciação científica de uma aluna minha, então a gente produziu material aqui, nanofibras poliméricas. Eu levei esse material, né, porque eu já tinha identificado aí com as minhas pesquisas o que eu poderia fazer, levei para lá, e eu aproveitei a expertise deles para fazer alguns testes biológicos que eu não tinha acesso aqui e que eles tinham conhecimento, estrutura para poder fazer. Então, a gente fez avaliação microbiológica de nanofibras com óleo de canela, que é o que eu produzi aqui, e aí eu usei a estrutura do laboratório da Filomena e a expertise do grupo dela para poder fazer isso em meio dinâmico, que era uma condição específica de teste que eles tinham experiência e bastante estrutura. Então, basicamente foi isso. A gente tinha até alguns outros planos em termos de pesquisa, mas acaba que 6 meses é um tempo curto, né? Então, assim, eu diria que uma dificuldade é porque, claro, você chega em um laboratório, você tem adaptação, leva um tempo ali em termos de organização, de entender como que funciona, a própria compra de reagentes também. Então, como não ressaltar, não é um pós-doutorado que eu fui fazer, foi um programa de professor visitante, onde a pesquisa fazia parte. Então, assim, não dá para desenvolver uma pesquisa, né, do início ao fim, mas eu acho que a gente teve resultados legais, inclusive a gente está escrevendo um artigo agora, a partir desses dados, mas o mais importante, eu acho que do que a produção de um artigo é a parceria que ficou, né? Eu já tenho conversado com a Filomena, inclusive ela viria para o Brasil, né, em abril, para ir ao Paraná, e ela já tinha planos de vir ao Cefet também, né, para a gente continuar aí essa parceria, e espero que com certeza a gente vai retomar isso aí depois que passar esse período e poder viajar de novo. Então, mais do que uma pesquisa específica, um experimento, fica também aí um vínculo, né, que a gente começa a estabelecer com essa instituição. Então, assim, eu diria que foi uma experiência muito bacana em termos culturais, de vivência. Tive um apoio muito grande lá da instituição, então, que me ofereceu moradia, passagem, a liberação do Cefet, e que providenciou também um professor substituto para cobrir as minhas aulas enquanto eu estive fora. Então, isso tudo possibilitou essa experiência e me ajudou a crescer, eu acho que como docente, e eu, assim, fico muito feliz e fico feliz de compartilhar essa experiência, e quem quiser conversar, enfim, quiser saber de mais detalhes, eu fico disponível também aí. Acho que é isso, Liliane. Se vocês tiverem dúvidas também, quiserem perguntar mais coisas. Obrigada, Aline, pela sua fala. É interessante que você começou falando sobre as questões burocráticas, né, tanto do processo seletivo quanto de solicitação de visto. Eu me lembro que você ficava realmente agoniada, e nós também, na SRI, ficávamos agoniados, porque o consulado estava super lotado de solicitações de visto. É sempre uma época muito complicada quando a gente manda aluno ou professor para o exterior. O consulado de Portugal está sempre muito cheio de demandas, o que acaba atrasando um pouco e gerando aí ansiedade em todos nós, né? E isso provocou, de certa forma, um remodelamento do seu projeto de ida. Eu me lembro que você estava numa fase de entrega de apartamento, né? E aí teve que... Todo um planejamento, né, de vida, né? Porque você mora mesmo um período curto fora, né? Exatamente. Então, essa questão da experiência de uma mobilidade envolve essas questões burocráticas também, né, que fazem parte do nosso dia a dia. Você fala sobre experiência, é muito bom te ouvir, né, e saber que o nosso programa de dupla diplomação e de professor visitante tem andado bem. O IPB é um grande parceiro do Cefet, nós temos um grande apreço por essa instituição e nós sabemos que eles também têm por nós, né, sempre recebendo bem os nossos alunos, os nossos professores. Com relação a esse programa visitante, né, do qual você participou, o segundo professor participante é o professor Sandro, do Departamento de Computação, e a terceira professora que foi selecionada, está prevista para ir no início do ano que vem, é a professora Débora de Oliveira, do Departamento de Ciências Sociais Aplicadas.
Então, a gente tem tentado fazer com que os departamentos participem, né, para que todos participem, na verdade, até que volte essa oportunidade aí para o DEMAT, né? Queremos que isso aconteça em breve. Você falou um ponto muito interessante que eu achei, que é a questão que você faz a mobilidade, né? Você vem embora, mas a parceria de pesquisa é que fica, né? Você mantém esse contato aí com a professora Filomena e os outros professores lá do IPB para a realização de pesquisa. E eu me lembro da fala do professor Cláudio, quando ele disse que a internacionalização de um curso, de uma instituição, não está voltada apenas para a mobilidade de pessoas, né? Mas, como a gente vê aí na sua fala, essa parceria que fica, né? O desenvolvimento de pesquisa conjunto, mesmo que não haja agora uma mobilidade sua, uma mobilidade dos professores de lá para cá, mas essa parceria fica, e isso é muito importante para fortalecer aí o nosso processo de internacionalização, né? Então, muito obrigada pela sua fala, foi muito bom ouvir você. Eu passo agora a palavra para o professor Wellington Lopes, que é atual coordenador adjunto do mestrado em Engenharia de Materiais e é pesquisador na área de conformação mecânica. Ele é doutor em Engenharia Metalúrgica e de Minas pela UFMG. Seja muito bem-vindo, professor. A palavra é sua. Bom dia a todos. Muito obrigado pela participação de todos aí, pelo engajamento da SRI, desenvolvimento desse Dia Internacional, né, a participação do professor Aline, do professor Cláudio, do professor Marcelo aqui representando o debate, assim como minha professora. É muito bom ouvir o relato de cada um de vocês, né? Me faz lembrar aqui, quando o relato aqui do professor Marcelo, da desafios que foram criados lá na época que os professores presentes aqui, né, estavam presentes quando o professor Vanderlei, o professor Joel Romano, tiveram a iniciativa também de pensar essa criação desse curso, né, de engenharia de materiais lá no então, ano de 2008, junto com uma série de outras pessoas, né, que estavam desenvolvidas, assim como, por exemplo, outros professores que também desenvolveram um papel crucial para o desenvolvimento e aparecimento do curso de pós-graduação de engenharia de materiais também, pensaram à época, isso é muito importante, porque, como a gente ouviu hoje de manhã, pelo relato da Érica, né, ela estava numa simples fila para fazer a matrícula do curso, e ela ouviu e falou assim, tem um curso de alemão instrumental. Aquele alemão instrumental, vou fazer. Ela não estava, então, se tornou o vínculo para a vida futura dela, realmente, né? Hoje ela é professora na Alemanha e decidiu sua vida assim, dessa maneira, graças a pessoas importantes no nosso departamento. Agradeço a todos por isso também. Ouvindo aqui, a gente tem ainda muitos desafios, como o professor Turan também comentou. Os desafios existem todos os dias, né? É importante que a gente não desanime. Um desafio grande que a gente tem para até fortalecer o curso de pós-graduação do DEMAT, pós-MAT, né, é a criação do doutorado. A gente sabe que tem uma dificuldade muito grande, né, tem grandes dificuldades em termos instrumentais para isso acontecer de fato, mas é o engajamento de todos que lá fazem parte do próprio departamento comunista para isso tornar um dia realidade. É um objetivo do pós-MAT, inclusive. A gente sabe também que, como o professor também Turan comentou, que a internacionalização de um curso, ela envolve vários aspectos. Não é só, né, a mobilidade, como ele falou, mas a questão do dia a dia, realmente. Né? O dia a dia requer a capacitação dos professores. Os professores têm que se capacitar em termos de idiomas, a instituição tem que pensar também em como receber os professores visitantes, assim como foi bem recebida a professora Aline em Portugal, em Bragança. Isso tudo envolve itens que têm que ser feitos dia a dia, pensados dia a dia, para que se tornem, incorporem no dia a dia de todos. Isso é muito importante. Ainda pensando nisso, por exemplo, a SRI ofereceu, né, para a gente ainda esse ano, em julho, agora é agosto, o curso de EMAI, né, proferido pela professora Dana, lá na Universidade de Ohio, onde visava essa preparação de a gente usar a língua inglesa como meio de instrução, né? Ou seja, como meio para divulgar nosso ensino,
os alunos, como vocês relataram aqui, né, caso de firmar-se acordos em outras instituições, às vezes não vou falar detalhe, porque o professor a gente teve nessa oportunidade desse curso que foi muito enriquecedor, né, eu tive, por exemplo, eu estava no Cefet lá no dia, né, da abertura do ano de 2020, que se tornou esse alvoroço todo, né, que está acontecendo até o dia de hoje, e eu falei assim, eu vou fazer isso também, porque eu queria voltar mais a dedicar a língua inglesa. Aqui em casa eu fazia um pouquinho, só quero perder o medo. Eu fiquei com muito receio de participar do curso. Mas, graças a Deus, acho que foi muito bem, deu para aprender muita coisa. E se tornou também até uma preparação para a nossa aula de ensino remoto. Eu fiquei muito satisfeito em saber também que a SAI, o Cefet como um todo, já está prevendo a realização de novos cursos do EMAI. Isso é importante, porque o fortalecimento de um curso não pode ser, ou seja, hoje o DEMAT está conseguindo enviar muitos professores e alunos, né, com bons resultados. Não é só o DEMAT, né, a engenharia mecânica, são todos os cursos do Cefet, né, que envolvem. Isso para a instituição crescer não é um só curso, isso deve ser feito para todos os cursos. Isso é importante e necessário que todos se engajem, né, nessa necessidade. A professora Aline comentou das dificuldades iniciais, que eu vi também, comparei com os alunos relatados hoje de manhã, mais cedo também, né, no dia, né, da relato deles, melhor dizendo, comentando que, por exemplo, para eles foi mais difícil um pouco, porque não foi exatamente a mesma língua, né? Embora o português falado em Portugal não seja o nosso mesmo português, aqui no Brasil nós sabemos disso. Mas para eles foi além da diversidade cultural representada por sair de um país, assim como a professora Aline. Não sei se ela já teve alguma outra experiência, né? Depois até deixar essa pergunta para ela, se ela já havia ido para um outro país, seja para algum aprendizado durante a etapa de formação dela como mestrado, doutorado, na graduação como um todo, ela tinha experimentado essa diversidade cultural que ela pegou no próprio ambiente onde ela estava, né, dormindo, né, lá em Bragança, essa diversidade é muito grande, e são coisas pequenininhas que marcam para a vida da pessoa. Os alunos destacaram muito esses exemplos práticos, né? Eu tenho que ir lá, vou entrar no metrô, eu vou ouvir um podcast aqui, o alemão, para eu aprender melhor um pouquinho do alemão. E a questão do idioma, o inglês é fundamental, porque o inglês é mais a língua universal, realmente, mas o Cefet tem parcerias com várias instituições espalhadas pelo mundo, né? Francesas, alemãs, espanholas, então não é só o inglês, realmente, mas é o pontapé, né? E esse pontapé tem que ser iniciado de alguma maneira e deve ser muito bem feito. Então, mais ou menos para saber que a gente tem desafios, eu particularmente pretendo no futuro oferecer, como eu soube e aprendi no curso de EMAI, né, já existem disciplinas sendo mencionadas em outro idioma, né, em inglês. Eu cito o exemplo do professor Cadial, né, ele oferece disciplinas já em inglês e sugiro que aqueles que queiram procurem por um professor que vai oferecer isso também, seja adequado à sua formação. E eu acho que é um compromisso nosso também do pós-mart, não precisamos determinar exatamente data, porque isso requer uma preparação de todos nós. Eu acho que é fundamental também que a gente prepare isso no futuro, assim como o próprio item fácil, por exemplo, como o professor Turano destacou em algum momento, que é importante que a gente receba mais alunos também. A gente já recebemos alguns professores, o professor Peter, o alemão, em parceria com a professora Ângela, lá do Pós-Mart, já fez vários cursos para a gente na área de fração de raio-x, muito importante sempre a participação do professor. Enfim, as pessoas a gente quer conhecer, a gente tem curiosidade de conhecer, fiquei curioso agora de conhecer, receber a professora Filomena, né, que a Aline destacou tão bem, que ajudou ela bastante durante a estadia dela lá em Portugal. É um prazer ouvir esses relatos de vocês, em destaque aqui da professora Aline, e deixar a perguntinha para ela, se ela poderia nos falar um pouquinho mais como é que foi. Se foi a primeira vez, e se não foi, né, se foi a primeira vez, você acha que atendeu a sua expectativa, foi boa, né, e você espera retornar a alguma outra coisa, espera ir para outros países, alguma coisa assim. Muito obrigado.
Obrigada, Wellington. Responder sua pergunta, então. Eu já tive uma outra experiência no meu doutorado. Eu fiz um doutorado sanduíche no Canadá, na Universidade de Calgary, na região das Rocks, né? Assim, foi bem legal também, foi um período bem bacana. Mas o que eu posso te dizer é que são experiências diferentes. O choque cultural, ele sempre vai existir. E a cultura o choque cultural que eu experimentei no Canadá foi bem diferente do choque cultural que eu experimentei em Portugal. Tem a questão da língua, óbvio, né? Sempre a primeira barreira, quando é uma língua diferente da sua. Então, já é um esforço a mais, um esforço mental, inclusive cansa, inclusive fisicamente, né? Quando a gente está falando uma língua diferente o tempo inteiro. Mas eu acho que mais do que a língua, por mais que você seja muito fluente, a cultura diferente sempre é uma barreira. Mas também, né, ao mesmo tempo que é uma barreira, é o que torna, eu acho, essa experiência uma das coisas mais enriquecedoras, mais legais desse tipo de experiência. Então, assim, eu tive essas duas experiências, são bem diferentes, a cultura que eu encontrei no Canadá, as pessoas que eu convivi lá eram muito diferentes das que eu convivi em Portugal, o estilo de vida, o estilo de tratar a pesquisa, o estilo de conversar, de tratar um ao outro. E eu só falo assim, que quem gosta, quem quer ter alguma experiência desse tipo, a primeira coisa é que tem que estar muito aberto, né? A gente tem que ser bem flexível e tem que se adaptar e entender o outro, entender que você está vivendo numa cultura diferente, que tem algumas coisas que você vai ter que abrir mão no seu dia a dia, não é tudo ferro e fogo, tá também, assim, mais pronto para ouvir, prestar atenção ao seu redor, para poder ter essa adaptação. Eu acho que a gente tem uma capacidade de adaptação muito grande, mas você tem que ir com a mente muito aberta para isso. Se você está aberto, eu acho que é mais tranquilo. Se você estiver muito fechado e querer fazer tudo do teu jeito, do jeito que você está acostumado na sua cultura, pode ser que você vai sofrer um pouquinho mais. Então, a dica que eu dou é essa. São experiências diferentes e eu quero ir de novo, eu adoro viajar, né, em si, conhecer outras culturas, outros países. É uma coisa que eu amo, né, particularmente, então é uma coisa que me atrai, então sempre que eu posso, eu tento ter esse tipo de experiência, né, independente de ser profissional ou não, e eu quero fazer um pós-doc ainda, né, daqui a um tempo, já avisar meus chefes de departamento aí, daqui a um tempo quero me preparar, quero ir para uma outra cultura, quero ir para um país diferente, porque eu gosto bastante dessa diversidade. Então, voltaria sim para o Canadá, voltaria para Portugal, mas, em primeiro lugar, eu gostaria de conhecer uma outra cultura, que eu acho bastante enriquecedora. Obrigado, Aline. Passo então agora a palavra para a Liliane. Obrigado. Obrigada, Aline. Na outra transmissão sobre a mobilidade na Alemanha, eu falava, ao ouvir as alunas comentando sobre as experiências, né, eu falava que a gente reflete muito sobre a nossa própria cultura quando a gente é inserido na cultura do outro, né? Essa experiência nos faz ter a possibilidade de comparar, de valorizar mais ou de valorizar menos a nossa própria cultura. E essa experiência é muito legal, né? Fica o convite aqui, aí eu gostaria de destinar essa fala ao professor Cláudio, como coordenador da pós, e ao professor Marcelo, como chefe do departamento, de divulgar as nossas ações do programa IAEST, né, em que os alunos vêm para o Cefet para desenvolverem algum tipo de pesquisa, eles ficam um período curto, de mais ou menos 3 meses, alguns professores já atuam com a gente na orientação desses alunos, e aí fica o convite a vocês de divulgar essas ações também, quando a IAEST lançar o cronograma, né, da candidatura, a gente divulga para vocês, fica o convite para vocês participarem, para incentivarem também. Eu gostaria de comentar sobre a fala do professor Wellington, a respeito do IEMAI, né, essa metodologia de ensino com base na língua inglesa. Realmente foi um curso muito interessante que a gente ofereceu em parceria com a Embaixada Americana. Os professores, né, vocês e alguns outros professores chegaram até a SRI elogiando muito a professora Dawn, que foi a instrutora do curso,
E baseado nessa experiência, e considerando que a gente também tem uma parceria forte com a Embaixada da França desde 2018, nós propusemos à representante da Embaixada um curso de francês aos moldes do IEMAI. Então, em breve, a gente espera ter aí um curso de metodologias ativas com base no francês, como ensinar uma disciplina na língua francesa, né? Termos técnicos, a leitura de artigos, discussão em sala de aula. Pela SRI, a gente oferta curso de francês desde 2018 para os alunos, para os professores, para os técnicos administrativos. Agora conseguimos aprovar um programa de leitorado francês específico do Cefet-MG, porque antes a gente tinha vínculo com a Embaixada da França via CONIF. Hoje a gente já tem mais liberdade por ter a aprovação desse programa específico da SRI. Então, é mais uma oportunidade que a gente coloca para os alunos e para os professores, né, aprimorarem mais o idioma francês e, por que não, ensinar uma disciplina de materiais poliméricos, né, Aline, em francês, por exemplo. Isso abre uma oportunidade para receber mais franceses aqui na instituição. É um público que se interessa muito por vir, né? Eles chegam aqui sem falar nada de português, a gente oferta curso de português para eles, mas durante os trabalhos eles conversam em inglês com os professores, né? Então, a nossa tentativa aí de colocar mais um idioma à disposição de toda a comunidade do Cefet é justamente para tentar fortalecer mais esses processos de internacionalização. Então, fica o convite a todos vocês também a participarem aí do nosso programa de francês. Professor Wellington, quer fazer mais alguma consideração? Mas realmente agradecer essa oportunidade que a gente está para mostrar o trabalho que está sendo desenvolvido aqui no DEMART, no POSMART, né, no Departamento de Engenharia de Materiais como um todo, né, graças ao trabalho de outras pessoas, não só as que estão aqui representando esse departamento realmente, né, tem várias pessoas, não só professores, técnicos administrativos, as pessoas que nos ajudam no dia a dia, né, os laboratórios também, todas as pessoas. Isso é fundamental, destacar a ação de todos, o conjunto das pessoas que dá a ação, dá resultado ao final. Isso é muito importante para a gente. E essas iniciativas de capacitação de professores técnicos administrativos também é crucial para a gente ter um voo maior, né? A gente sabe que tem pendências, ou seja, a gente precisa de melhorias com tudo, na parte institucional, na parte básica, realmente. Mas a gente sabe que se a gente não começar, não vai terminar. Então, começando e aprendendo que a gente consegue concluir alguma coisa. Isso é importante. Agradeço a atenção de todos aí que estiveram aqui com a gente e nos assistiram também. Muito obrigado. Se os professores quiserem fazer mais algum comentário, fiquem à vontade. Oi, Liliane. Eu queria só destacar um ponto que foi dito aqui nas falas da professora Aline Bruna, do professor Cláudio, comentar a questão da interdisciplinaridade, né, como essencial para o curso de pós-graduação. O departamento, não só na minha gestão, mas nas gestões anteriores também, ele é estruturalmente multidisciplinar e transversal, né, desde a formação dos nossos professores. Nós temos químicos, físicos, engenheiros de materiais, engenheiros metalúrgicos, engenheiros mecânicos no nosso corpo docente. Os nossos alunos, desde o curso técnico, graduação ou pós-graduação, eles têm acesso a esses professores, acesso à infraestrutura de laboratórios que nós temos, e esses laboratórios eles estão disponíveis para os nossos alunos. Diga-se de passagem, a gente tem cerca de 1.000 alunos matriculados nos 5 cursos que nós oferecemos, são mais de 27 turmas simultâneas que nós temos na nossa, dentro da nossa, vinculada ao nosso departamento. E essa formação multidisciplinar dos professores, os laboratórios atendendo às diversas áreas de processamento, caracterização, metais, polímeros, cerâmicas, biomateriais, a base em mecânica do curso técnico, né, os laboratórios de usinagem, laboratórios de usinagem CNC, de tratamento térmicos, de ajustagem, enfim. Todos esses laboratórios, eles são disponíveis aos nossos alunos, eles têm acesso
a esses professores, a essa estrutura, e isso é um diferencial muito grande para os alunos que passam por aqui. Eu tenho um retorno muito positivo de todos os alunos nossos que fizeram uma mobilidade, ou entre outras instituições, ou em outros países, dizendo que os nossos cursos de técnico, graduação e mestrado são cursos muito fortes, muito puxados, e que vários alunos relatam que não deixa nada a desejar para as estruturas e os cursos que eles têm acesso nesses programas de mobilidade discente que eles participam. Então, recentemente, uma aluna, a Júlia, ela comentou comigo sobre uma disciplina que eu leciono aqui no curso de graduação e que ela teve acesso a essa disciplina no intercâmbio que ela fez. Ela comentou que é diferente, são complementares, mas que o departamento, né, e a instituição, eles oferecem uma base muito grande para os alunos. Vocês mencionaram aqui também a Érica, que hoje é professora no Instituto em Berlim. Ela comentou logo nos primeiros meses que ela foi, que um diferencial que ela percebe muito é a formação multidisciplinar que ela teve na graduação e que possibilitou ela um diálogo muito tranquilo com os pesquisadores e com os professores da instituição que ela foi fazer primeiro um estágio, e atualmente ela leciona, trabalha nessa instituição. Então é um ponto que eu acho que vale muito a pena destacar para os nossos ouvintes aqui, os internautas, os alunos e até o pessoal da comunidade que eventualmente estiver assistindo a gente, que a nossa base ela é muito forte, uma base muito interdisciplinar e que não deixa a desejar das instituições estrangeiras. Os nossos alunos, eles são reconhecidos como alunos diferentes no mercado, e eu acredito que isso se deve a essa estrutura interdisciplinar e toda disponível aos 3 níveis de ensinos que o departamento tem hoje. Eu queria destacar esse ponto, eu acho que foi bem comentado nas falas do professor Aline e do professor Cláudio. Eu acho que vale a pena um destaque para quem quiser vir conhecer a instituição, quem quiser fazer parte dessa estrutura, estamos sempre disponíveis, e vai ser um prazer recebê-los aqui com a gente. Obrigado. Obrigada, professor Marcelo. Eu gostaria só de reforçar essa última parte da sua fala com relação aos nossos alunos que vão para a mobilidade e que são bem preparados, né? Isso também é em função dos laboratórios que vocês têm no departamento. Essa foi, inclusive, uma fala da Érica, né? Da professora Érica Alcântara, que hoje está na Universidade Técnica de Berlim, na mesa redonda de que ela participa com a gente, nesse Dia Internacional. Ela fala que a qualidade do ensino que os alunos revelam lá no exterior mostra que essa qualidade ela realmente não deixa nada a desejar, né? É realmente o que eles esperam, e eles cumprem essa expectativa quando eles recebem os nossos alunos lá, né? Então, esse foi um ponto de destaque da fala da professora Érica sobre a mobilidade dos nossos alunos. E um outro ponto que as nossas instituições parceiras elogiam muito com relação aos nossos alunos é quanto à autonomia que eles têm de se virar no país, de se virar nas disciplinas, de se virar nas pesquisas, né? Eles não aguardam muitas orientações para começar a desenvolver alguma coisa. Os nossos alunos já chegam lá com uma autonomia muito grande, com uma força de vontade muito grande de desenvolver um bom trabalho. Então, realmente, você tem toda a razão quando dá esses elogios aos alunos. Professor Cláudio, quer fazer mais algum comentário? Liliane, eu gostaria, na verdade, de agradecer a oportunidade, agradecer a você, né, representante da SRE nessa nossa mesa redonda, professor Wellington, que está participando efetivamente do trabalho, e reforçar, né, acho que importante aqui agora divulgar a todos, né, quem tiver interesse em conhecer o programa de pós-graduação em engenharia de materiais, as portas estão abertas, né, infelizmente no momento restrito, mas quaisquer informações a respeito do programa, os interessados podem entrar no nosso site, que é www.posmate.cefetmg.br. Nesse site, eles terão todas as informações a respeito do programa.
É um site que a gente sempre procura manter atualizado. E lá vocês têm as mais diversas informações a respeito do funcionamento do programa, da grade curricular, informações, né, links de acesso ao currículo de todos os professores que participam do programa, e me colocar à disposição, que for necessário, que depender por parte da coordenação e também como professor, eu me coloco à disposição dos interessados. Acho que basicamente é isso que eu tinha a dizer. Obrigada, professor Cláudio. A secretaria também está de portas abertas ao DEMAT para discussão aí de novas atividades, de novas parcerias, de novos acordos de cooperação também, ok? Gostaria mais uma vez de agradecer a todos vocês por abrirem as portas do DEMAT, né, para a secretaria, para o Cefet, para esse evento, que é a nossa primeira edição do Dia Internacional do Cefet-MG. Nós, na SRI, estamos trabalhando para consolidar uma política de internacionalização que eleve o nível de qualidade dos nossos cursos, de todos os envolvidos, e contar com a colaboração de vocês do DEMAT e dos demais professores é sempre muito bom. Então, mais uma vez, eu agradeço a todos pela participação, por estarem aqui, ao professor Wellington por organizar essa mesa, né, junto com a gente na SRI. E é isso. Obrigada também pela participação de todas as pessoas que nos acompanham no canal do YouTube. Tenham um bom dia a todos.